Eles dizem, Luiz, que o problema é econômico e que para fazer isso é preciso fazer a reforma administrativa. Aliás, são tantas reformas que às vezes a gente termina se confundindo. Que já fizeram tantas com o slogan de que o país iria melhorar, iria ficar aí a passos largos, recuperando a economia, o dólar iria voltar ao estágio aí de 2,50, o emprego iria ficar pujante. E você observa que tudo o que eles falaram e que continuam falando estão acontecendo ao contrário. Fizeram a reforma trabalhista, a terceirização, a lei complementar, a emenda constitucional 95, a lei complementar 173, a reforma da Previdência, tudo com essa mesma narrativa, de que o país iria melhorar, o emprego iria voltar ali ao estágio de somente de 4, 5%, hoje está aí na margem de 15 milhões de pessoas desempregadas, 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Pesquisa que saiu recentemente diz que em torno de aí já está chegando próximo de 120 milhões de pessoas come hoje, não tem certeza se vai comer amanhã. Estamos voltando ao estágio da fome no Brasil. Então, tudo que eles falaram foi mentira. A única verdade que está se afirmando é o que eles disseram lá para aquele que os americanos já deram cartão vermelho para ele. Espero que os brasileiros também assim o façam o ano que vem, porque eu não tenho expectativa que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e os senadores abram ou coloquem em discussão um dos mais de 100 pedidos de impeachment que tem contra ele, então só vai com a força do povo nas eleições do ano que vem. Então espero que o povo tome consciência e dê cartão vermelho para este que foi lá nos Estados Unidos dizer, junto com o estagiário de economista, que no Brasil estava havendo até a cadeira do Palácio do Planalto. Então, o governante foi lá nos Estados Unidos falar para o Donald Trump que no Brasil até a cadeira. Então, é isso que eles estão tentando fazer. Agora, o slogan e o discurso de que não existe recurso, não, é o peso ao funcionário, não é verdade, é mentira. Eu tenho aqui alguns dados, para antes de entrar no tema pontual das mentiras que eles sempre falam, né, repetidamente, e às vezes uma mentira repetida várias vezes, ela termina se transformando em verdade. O ano passado, Luiz, por conta aí da pandemia do Covid-19, o Congresso Nacional, e aí eu afirmo que foi de forma acertada o que o Congresso Nacional fez, aprovou o que eles chamaram de orçamento de guerra. Aprovaram a emenda constitucional 106 com orçamento de guerra. Esse orçamento de guerra ele foi aprovado e autorizado o executivo a investir 604,7 bilhões de reais. 604,7 bilhões de reais. Para o combate à Covid. Para o combate ao Covid, para o combate, para o auxílio emergencial, para a manutenção do emprego, para a aquisição de vacina. E detalhadamente o Congresso disse: olha, presidente, o senhor tem, com a sua forma monocrática, o poder de investir. Autonomia. Autonomia. Foi autorizado pelo Congresso para o governo Bolsonaro investir na questão do Covid, 604,7 bilhões. O ano passado, com o orçamento de guerra. Sabe quanto ele investiu? Somente 524 bilhões. 86,6% do que foi autorizado. Deixou de investir 80,7 bilhões de reais. Por aí você tira que ele não estava nem está preocupado em combater a pandemia. As intenções dele são outras. Para o auxílio emergencial, que chegou a ser de R$ 1.200 e agora passou a ser essa gorjeta de 150 a 200 e poucos, R$ 300, dependendo do quantitativo de família, o Congresso Nacional autorizou 322 bilhões. O governo Bolsonaro só utilizou 293 bilhões. Somente
nessa parte aí ele economizou 28 bilhões, gastou 28 bilhões a menos. Para a manutenção do emprego e renda, o Congresso autorizou 51,5 bilhões. O Bolsonaro só gastou 33,5 bilhões e economizou 18 bilhões a menos. E aí utilizou de uma chantagem de que para poder conceder essa segunda parte agora do auxílio emergencial, lá já no final de 2020, que era de 1.200, 600, aí como não deu, teve que readequar o projeto, fazer um projeto diferente, reduziu para 600 e 300, dependendo do grau de família. Ele fez uma chantagem obrigando que o Congresso Nacional, aquilo foi uma chantagem que ele fez e, lamentavelmente, o Congresso Nacional aceitou que era preciso congelar salário de servidores, congelar concursos públicos, congelar tudo para o setor público, que foi muito mais além. Impôs que isso também fosse colocado para estados e municípios. Tem hora que eu fico perguntando, eu acho que não tem, da forma como o governo brasileiro está agindo, daqui a pouco não vai ter mais necessidade de ter Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, porque o parlamento brasileiro está legislando pelos estados e municípios, ultrapassando a barreira do que é o limite das prerrogativas deles. Os estados e municípios estão perdendo suas autonomias de legislar sobre os estados, sobre os municípios, sobre concurso público, sobre servidores, sobre administração pública estadual e municipal. Dizendo que não tinha recurso. E o Guedes falou que se aquilo fosse aprovado, iria economizar 150 bilhões. Mas olha aqui, em tudo isso que o Congresso aprovou, ele fez menos e impôs essa chantagem para que congelar salário de servidor. Para aquisição de vacina, isso daqui é o que é mais grave, eu acho que essa CPI tem que ir profundamente nessas situações. O Congresso Nacional aprovou, Luiz, 24,5 bilhões. 24,5 bilhões para aquisição de vacina. Sabe quanto foi investido somente na compra de vacina, depois de muita resistência do Bolsonaro, que não queria, que era uma gripezinha, que era uma coisa de marica? O Executivo investiu somente 2,2 bilhões. Deixou de investir na compra de vacina. Aliás, em agosto do ano passado, ele disse que não queria 70 milhões de vacinas que foram oferecidas, e ele disse que não queria, porque era vacina de comunista, essa narrativa que ele fala. Então deixou de investir 22,3 bilhões. Como o orçamento não foi executado, o recurso foi praticamente devolvido. Então, qual é o fato? Todos esses dados estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. Então, não existe motivo para que o governo continue com essa narrativa de que todos os males do país é por conta da questão dos serviços públicos e do funcionalismo. Por que eu digo isso? Não tendo ficado contente com tudo isso que aconteceu no ano passado, eles deixaram para aprovar o orçamento de 2021 agora, recentemente, aprovado nesses dias, que inclusive ainda não foi sancionado. O prazo limite para sancioná-lo é amanhã. Amanhã, exatamente. Essa guerra aí, sanciona, não sanciona, fizeram manobra, as malandragens que fizeram com os acordos aí com o Centrão, para poder sobrar verba para eles. Sabe o que é? O orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional tem um montante de 4 trilhões 148 bilhões. Não é pouca coisa. 4 trilhões 148 bilhões. Sabe quanto está reservado para amortização e serviços da dívida? 2 trilhões 236 bilhões. Metade? Metade não, Luiz. 54% do orçamento. Se o orçamento é 4 trilhões 148 bilhões, está lá que não mexem nisso. Eles não mexem.
2 trilhões 236 bilhões. Isso significa 53,92% do orçamento. E nenhum deputado, nenhum senador fala disso. Aí ficam falando que a culpa é do funcionalismo, é dos serviços públicos. Aí olha só o que acontece. 634 bilhões a mais do que foi do orçamento de 2020 para amortização e serviço da dívida. Ao invés de reduzir ou deixar, para não ficar tão feio para ele, reduzir um pouco, para investir na pandemia, investir no combate a tudo isso que está aí, do desemprego, da fome. O Brasil é o país que mais produz grãos e alimentos no mundo. É inadmissível que a gente está fazendo cota, vaquinha, campanha para arrecadar alimentos, para dar para as pessoas que estão morrendo de fome, ou de Covid, ou de fome. Mas eles preferem entupir os porões dos navios e exportar. E o povo aqui passando fome. Então eles aumentaram em 634 bilhões para os serviços da dívida. Para os amigos do Guedes da Avenida Paulista, os agiotas internacionais. 26 bilhões, Luiz, que eles estavam fazendo uma negociata aí para saber se reduz, se não reduz. Parece que. Mas o que foi aprovado é que são 26 bilhões para emendas parlamentares. Emendas parlamentares que são de forma impositiva, não pode vetar. Foi aprovado, eles têm que liberar para eles fazerem lá as campanhas nos seus municípios, nos seus estados. Então, nem isso eles tiveram piedade. Não, nós queremos nossa parte aqui, deixa o povo morrendo de fome, o auxílio aí. O ano passado, o auxílio emergencial consumiu aí para cerca de 67 milhões de pessoas. Reduziu para 43, próximo de 44 milhões de pessoas. Praticamente, quase a metade das pessoas ficaram desamparadas. E com menos da metade do que recebiam ano passado. Então, você vê que o sistema, o único setor que teve aumento no orçamento para esse ano, que deverá ser sancionado, se não for infringem em regras comuns, são os militares, que tiveram aí 8,6 bilhões a mais para construir submarino. Então não estão preocupados no combate à pandemia, no combate à fome, no combate ao desemprego, na reestruturação de serviços públicos. A preocupação deles é outra. Então a gente diz que essa não é a questão do funcionalismo e não existe necessidade de ter reforma administrativa. O serviço público está demonstrando que é essencial para a população, porque se não fosse o serviço público, se não fosse o SUS, a situação estaria muito pior do que estamos.